Fala projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que eu recebi de um aluno meu, do meu curso Mestres do Arduino, e com certeza essa dúvida de muitos aí. E a dúvida é o seguinte: o Arduino, ele consegue executar duas coisas ao mesmo tempo? É essa pergunta que a gente vai responder no vídeo de hoje, e se ele não for capaz, nós vamos ver o que dá para fazer para contornar esse problema. Bora lá então? Antes da gente começar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você, que é, finalmente eu vou abrir uma nova turma para o meu curso Mestres do Arduino, tá? É um curso que te ensina o Arduino desde o básico mesmo, mostrando o que é o Arduino, instalando a IDE, até o avançado, na qual nós vamos programar diretamente utilizando registradores e analisando a arquitetura do microcontrolador junto com o datasheet. Então nós vamos obter a máxima performance do microcontrolador. Eu vou abrir as vagas no começo de abril. E para você poder ter uma chance de conseguir uma vaga para o meu curso, porque as vagas são limitadas, já que eu quero atender os alunos com qualidade, você tem que se inscrever no link aqui embaixo na descrição, mestresdoarduino.com. É só colocar seu nome, seu e-mail, aí você vai receber um e-mail, você tem que confirmar, o seu e-mail e pronto, você vai ser avisado com antecedência das vagas, aumentando a sua chance de conseguir entrar para o curso Mestre do Arduino. Então, se você quer aprender Arduino de verdade e de uma forma bem simples e didática, é só se inscrever aqui no link. A primeira coisa que eu vou esclarecer aqui é que quando eu falo Arduino, eu estou me referindo a todos os Arduinos single core, que tem somente um processador, que são esses mais conhecidos, como o Arduino Uno, o Arduino Mega, o Arduino Nano, o Arduino Mini, o Micro também, o Leonardo e por aí vai. O Arduino 101, por exemplo, ele possui um microcontrolador da Intel, que é multicore, ele tem 2 processadores, então ele não entra para essa minha análise aqui. Inclusive, a Arduino nem fabrica mais esse Arduino, ele foi retirado da linha de produção. Para a gente poder responder essa pergunta, se o Arduino consegue executar duas coisas ao mesmo tempo, nós temos que fazer o que primeiramente? Analisar como que esse carinha aqui, que é um microcontrolador, que basicamente é um computador num chip só, como ele funciona, qual que é a arquitetura dele. E para isso nós podemos olhar no manual, que seria o datasheet do microcontrolador. Aqui eu estou com o datasheet do microcontrolador Atmega 328P, que é um microcontrolador que contém no Arduino Uno. Na página 5, nós conseguimos ver o diagrama em blocos de todo o microcontrolador. Aqui no centro nós temos a CPU, ou Unidade de Processamento Central. Ela que é responsável por executar as instruções de acordo com os ciclos de clock recebidas do cristal oscilador externo, caso a fonte de clock seja externa. Então é ela que realiza as operações matemáticas, os cálculos matemáticos, as operações de bit a bit e por aí vai. A CPU do Atmega 328P, ela é do tipo AVR. E é uma CPU muito interessante porque ela foi construída para executar com performance, de forma otimizada, códigos feitos pela programação em C. Muito legal, Então vocês conseguiram perceber que nós só temos um processador nesse microcontrolador do Atmega 328P. Isso significa que ele só vai conseguir executar uma instrução que você der para ele por vez. Não vai conseguir duas. Então quer dizer, nós não temos paralelismo no Atmega 328P. O que seria o paralelismo? Seria conseguir executar duas instruções ao mesmo tempo. Já, por exemplo, esse daqui é o Raspberry Pi Pico. Ele tem o microcontrolador RP2040. Esse cara aqui sim consegue executar duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? Bora dar uma olhadinha no datasheet. Aqui no datasheet nós conseguimos ver claramente que o nosso Raspberry Pi Pico possui dois processadores do tipo ARM, Então ele tem aqui, 2 processadores do tipo ARM. Então, nesse caso, sim, ele vai conseguir executar duas coisas ao mesmo tempo. Aí talvez você possa estar pensando assim: caramba, Marlon, então o Arduino é fraco, não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como que eu vou, por exemplo, ler um botão e fazer um outro LED piscar com um tempo longo ao mesmo tempo? Eu vou perder essas leituras do botão. Aí que tá, não é porque ele não consegue executar duas coisas exatamente ao mesmo tempo que ele não consiga fazer essas coisas tão rápido que pareça ser ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho uma impressora 3D que ela é feita com Arduino Mega, que também só tem um processador, esse microcontrolador aqui dele. E minha impressora 3D, o que ela faz? Ela administra, ela interpreta o G-Code de um arquivo salvo num cartão de memória, então ela tem que ler esses arquivos, ela tem que controlar a temperatura do bico extrusor, ela tem que controlar a temperatura da mesa, Então para isso ela controla um pino PWM, ela lê um sensor e durante a impressão eu ainda consigo mexer no encoder, então o Arduino tem que ler o encoder e ver essas informações no display enquanto ela está imprimindo. Então veja só, um Arduino Mega que tem um clock de 16 MHz, que
só tem um processador, dá conta de controlar minha impressora 3D inteira e eu, como usuário, percebo que é fluido o sistema. Então vejam só o tamanho do poder do Arduino, mesmo ele sendo single core. Dá para fazer muitos projetos incríveis, tá? É aquela história, né? Às vezes você não precisa de um canhão para matar a mosca. Você que só quer trabalhar com os microcontroladores mais potentes que tem, mas para que você vai utilizar um microcontrolador super potente e caro para aplicações mais simples, que não exijam tanto processamento? Então, um bom projetista fora do comum, ele sabe dimensionar o microcontrolador correto para sua aplicação. Se não precisa de mais processamento, para que jogar dinheiro fora no seu projeto colocando um microcontrolador mais potente? Então o Arduino tem centenas não, tem milhares de aplicações em diversos projetos complexos incríveis, como já citei minha impressora 3D e diversos outros. Por mais que o Arduino não consiga executar duas coisas ao mesmo tempo, ele possui recursos incríveis que nos permite, por exemplo, dar preferências para certas tarefas, além de possuir timers internos que vão contando o tempo enquanto o código do seu loop está executando outra coisa. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos considerar o seguinte programa. Aqui eu tenho um código que faz o que basicamente? Nós temos um botão ligado ao pino 2 do Arduino, no pino 3 do Arduino nós temos um LED amarelo, no pino 4 um LED vermelho. Dentro do meu void loop, que é onde o meu código roda de forma repetida e infinita, eu faço o quê? Eu ligo o meu LED amarelo, espero 50 milissegundos e lembrando que o que um delay faz? Nós podemos entender como o delay ele causa uma pausa na leitura do nosso código, porque o processador do Arduino ele vai ler o código de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então ele começa daqui, ó, lê dentro de void setup. Quando termina de ler void setup, começa a ler void loop. Quando ele chega no final de void loop, ele volta a ler em cima de void loop aqui. Ele fica só preso no void loop, ele não volta lá em cima de novo, lendo acima de void setup e dentro de void setup. Então ele fica no loop infinito aqui. Esse delay ele causa uma pausa pelo tempo que você determinou aqui em milissegundos. Então se o processador do Arduino estava lendo essa linha, quando ele chega aqui, ele espera 50 milissegundos antes de ler essa próxima outra linha. Então nós com o delay nós causamos uma pausa no fluxo do nosso programa. Depois que eu esperei 50 milissegundos, eu desligo o LED amarelo. Depois eu espero mais 50 milissegundos. A próxima coisa que eu faço então é utilizar essa estratégia aqui, tá? Que vale ouro. Para que serve essa estratégia? Para que eu execute uma ação a cada clique do botão e mesmo que eu mantenha o botão pressionado, só vai ser executada essa ação uma vez. Então é a cada clique uma ação. Então, basicamente, resumindo, para cada clique do botão, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar o estado do LED vermelho. Ou seja, um clique liga o LED, outro clique desliga o LED. E acabou meu programa, acabou meu void loop aqui. É isso que eu faço. Se eu carregar esse programa para o meu Arduino, vocês podem ver que o LED amarelo ele está piscando, né? 50 milissegundos ligado e 50 milissegundos desligado, filé. E quando eu pressiono meu botão, ó, um clique, o LED vermelho acende, outro clique, o LED vermelho apaga. Percebam que aqui o Arduino não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porém, como ele faz duas coisas muito rapidamente, o que seriam essas duas coisas? Piscar o LED amarelo, ele pisca muito rápido, e ao mesmo tempo ele lê o botão e aciona o LED vermelho de acordo com o clique do botão. Então ele não está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, porém está fazendo essas duas coisas tão rapidamente que para mim que sou usuário, ó, fica fluido. Eu estou dando um clique no botão e ele não está perdendo esse clique. Porém, pode ser que a situação se complique mais. Vai que no seu projeto você quer aumentar o tempo na qual esse LED fica piscando. Em vez de 50 milissegundos ligado e 50 desligado, agora você quer que ele fique meio segundo ligado e meio segundo desligado. Se eu fizer essa alteração no meu código utilizando o delay, o que vai acontecer? O meu void loop vai ficar travado por meio segundo mais meio, total 1 segundo. E durante esse período que ele fica travado, ele não vai conseguir ler meu botão. E isso é um problema, porque quando o usuário pressionar o botão, tem que ser visto pelo Arduino e tem que acender o LED vermelho. Então agora com o programa novo, o LED amarelo pisca mais lentamente, né? 500 milissegundos ligado e 500 desligado. Porém, como agora nós aumentamos o tempo dessa tarefa, como o Arduino não consegue fazer duas ao mesmo tempo, e essa tarefa demora mais, ele vai acabar ficando menos tempo sem fazer essa. Então agora eu vou apertar o botão, por exemplo, ó. Apertei o botão, dei um clique e o LED vermelho não ligou. Vamos tentar de novo? Também não ligou. Isso porque o Arduino está ocupado na tarefa de ligar e desligar o LED através do delay, e enquanto o delay está sendo executado, ele não enxerga o sinal na entrada 2 do meu botão. Se eu segurar pressionado o botão por pelo menos 500 milissegundos,
Aí sim vai dar tempo dele executar a tarefa 1, que seria ligar e desligar o LED, e daí executar a tarefa 2. Ó. Se eu segurar de novo por mais 500 milissegundos, aí ele desliga. É agora que o fato do Arduino não executar duas tarefas ao mesmo tempo começa a pesar, né? Porém, nós temos outros recursos disponíveis no Arduino para contornar esse problema, que são as interrupções. Existem basicamente dois tipos de interrupções, as externas e as internas. As externas, elas interrompem o nosso void loop, o nosso código principal do microcontrolador, quando alguma ação externa ao microcontrolador ocorre. Como, por exemplo, você apertar um botão, né? O botão está externo ao microcontrolador. Já as interrupções internas, elas interrompem o programa principal dentro do void loop quando algum evento interno ocorre dentro do microcontrolador. Por isso que elas são chamadas de interrupções internas. As interrupções, então, como eu já disse, elas servem para poder interromper o código principal que está dentro do void loop, independente de onde ele esteja, e a gente consegue executar uma outra função, dando prioridade para essa tarefa a ser executada. Por exemplo, aqui no meu exemplo, qual que é a prioridade para mim? É o LED piscar ou o usuário quando pressionar o botão ser reconhecido pelo Arduino? É quando o usuário pressionar o botão ser reconhecido pelo Arduino. Porque o LED piscar pode ter um certo atraso. O LED piscando não é preciso para minha informação, não é prioridade. Então eu posso construir um código que fica rodando dentro de void loop, piscando o LED normalmente. Porém, quando eu pressionar o botão, a interrupção externa vai falar para o processador do Arduino: opa, processador, para aonde você estava dentro do void loop, anota onde você estava, né? Salva essas informações na memória, vai lá, executa o código que está dentro da minha outra função especial com prioridade, e depois que você terminar de fazer essas tarefas, pode voltar dentro do seu void loop aonde que você estava na execução do código. Quer ver como isso se traduz em código? Aqui eu tenho praticamente o mesmo código que o anterior, né? Então o nosso LED amarelo ele está dentro do void loop, sendo ligado e desligado a cada 500 milissegundos. Porém, eu tenho uma nova função aqui, que é a minha função ISR1. Essa função é uma função conhecida como Interrupt Service Routine, ou rotina de serviço para uma interrupção. É uma função, né? É uma rotina que serve uma interrupção. Então, quando a gente carregar esse código para o meu Arduino, o microcontrolador vai ler de cima para baixo aqui, da esquerda para a direita, vai ler o setup. Quando chegar no loop, no final do loop, vai voltar aqui no começo do loop e vai executar esse nosso código infinitamente, né? Até que a gente desligue o Arduino. Então, nosso LED amarelo vai ficar ligando e desligando a cada 500 milissegundos. Quando eu pressionar o botão no pino 2 do meu Arduino, e é para isso que eu utilizo essa função aqui, Attach Interrupt, para declarar uma interrupção, ele vai chamar essa função ISR, que seria a nossa função que respeita a interrupção externa. Então, olha só que interessante, o LED amarelo fica piscando o tempo todo, ele é o executado de forma principal. Porém, o meu botão tem prioridade. Assim que o Arduino percebe que eu pressionei o botão, ele para o que está sendo feito dentro do void loop. Então ele esquece o LED amarelo por um tempo, vai lá, executa o que está dentro da minha ISR e o que está dentro dela, para poder inverter o estado do pino LED vermelho, né? Toda vez que a gente clicar no botão. Isso liga e desliga o LED toda vez que a gente clica no botão. E como essa tarefa de ligar e desligar o LED vermelho é muito rápida, nesse caso aqui do jeito que eu fiz, leva apenas alguns microsegundos, ele vai executar isso e já voltar para o void loop de onde parou, e nós nem vamos perceber uma diferença significativa no piscar do LED. Perceba que nesse caso, o Arduino não está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Porém, a gente conseguiu dar prioridade para a coisa mais importante. Quer ver na prática? Então tá aqui o nosso LED amarelo piscando como antes. Porém, se agora eu der um clique no botão, e esse clique pode ser super rápido, o meu LED vermelho liga. Se eu der outro, desliga. Independente de quando eu pressiono esse botão, porque ele tem preferência. Então, viram que interessante? O meu Arduino não está executando duas coisas ao mesmo tempo. Ele não é capaz. Porém, está fazendo tão rápido que, para mim, que sou usuário, parece extremamente fluido. Existem também outros recursos do microcontrolador para você poder executar as coisas de forma que fique fluida, como as interrupções internas. Essas interrupções internas têm o mesmo propósito que as externas, dar prioridade para uma parte do código. A diferença é quando as interrupções internas podem ser disparadas pelos timers internos do microcontrolador, né? Timer 1, Timer 2, Timer 3, e também podem ser disparadas por alguns outros tipos de vetores de interrupção, como por exemplo, se a sua comunicação SPI terminou de enviar os dados, comunicação I2C, comunicação UART e por aí vai. Tudo isso para deixar o seu código o mais fluido possível. Conclusão: existem sim microcontroladores com a capacidade de multithread, né? De executar duas coisas ao mesmo tempo. Porém,
Não é porque o nosso Arduino não executa duas coisas ao mesmo tempo que ele não é capaz de controlar sistemas complexos que fique fluido para o usuário. Então o Arduino é uma excelente opção para você programar e desenvolver os seus projetos. Se você quer aprender Arduino, não se esqueça do link aqui embaixo da descrição para se inscrever para a lista de espera para o meu curso Os Mestres do Arduino. Me siga lá no Instagram, MarlonNardW, tem muita coisa acontecendo lá, estou postando diversos vídeos, eu respondo perguntas todos os dias, é muito massa. E até o próximo vídeo com mais um projeto super louco.